Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, matéria de ciências. Espero que seja tudo bem com vocês. Sabemos, que nós estamos vivendo assim uma situação complicada no nosso país, na nossa cidade, na nossa região, na verdade o mundo todo, com a questão do coronavírus. Infelizmente esse ano a gente praticamente quase não teve aula, Foi só um pouquinho. Mas que Deus abençoe, a vocês, a família de vocês, que possamos, vencer essa doença de uma forma saudável e abençoada. Bom, eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a matéria de ciências. O governo criou, esse plano de ensino tutorado, como muitos de vocês já sabem, e nele contém atividades. Então eu vou fazer um comentário sobre cada atividade e ajudar vocês aí a resolver essas atividades. Então cada semana tem um vídeo para cada semana. Eu estou fazendo esses vídeos, produzindo esse material e vou colocar na sala de aula para vocês, lá na sala de aula do Google, ok? Então, vamos lá. A primeira matéria de ciências que nós temos aqui é sobre o efeito estufa. Então, vou passar aqui, esse material vocês já receberam. Então, primeira semana, Terra e Universo. É a unidade temática. O objetivo é estudar o efeito estufa. Quais são os conteúdos? Efeito estufa, aquecimento global e poluição atmosférica. Então vocês vão acompanhando comigo na tela aí, tá? Eu vou passar isso aqui direto. Aí vem aqui as atividades, o comentário, Você precisa assistir aí o vídeo sobre o efeito estufa para te ajudar a entender melhor. O objetivo dessa matéria é te ajudar a entender que o efeito estufa, ele não é algo que causa só problema. Nós vamos ver que tem vantagens e desvantagens. Nós vamos aprender nessa aula que o efeito estufa é algo importante para manter o equilíbrio do nosso planeta. Se não existisse o efeito estufa, o nosso planeta ele seria muito mais quente do que é nos dias de hoje. Então, nós vamos ver que o efeito estufa ele é necessário, porém, o agravamento desse efeito estufa, a interferência humana com a poluição no efeito estufa, é que causa problema, ok? Então, inicialmente, o entendimento que nós precisamos ter aí, é que o efeito estufa ele é algo necessário para o planeta. Aqui nessa imagem, você pode ver na tela comigo aí, Só pegar uma canetinha aqui. Você observa desse lado aqui, na tela, olha só, riscando aí, efeito estufa e o planeta saudável, Agora, do lado direito da tela, a gente tem aqui o aquecimento global. Este aqui é o grande problema. Se você observar aqui, as setinhas vermelhas, que estão apontando aqui no efeito estufa, o calor do Sol, os raios solares entram na superfície da Terra, bate na superfície da Terra aqui, vem, bate, e reflete de volta. A superfície reflete esses raios de volta. Essa pequena camada aqui, formando o efeito estufa, ela tem a função de filtrar e permitir que esses raios, eles vêm, batem na superfície e voltam de novo para o universo, fazendo com que o planeta não fique superaquecido. Então, essa área aqui, por exemplo, essa região aqui, é uma área onde o calor do Sol, os raios solares, vai incidir, ou seja, vai bater na superfície da Terra e vai ser refletido de volta para o universo, para o espaço. Já desse outro lado aqui, nós podemos observar que o calor entra, olha só, ele entrou, bateu na superfície da Terra, foi refletido de volta, só que quando ele chega aqui, deixa eu trocar aqui a cor da canetinha, Quando ele chega aqui nessa região aqui, tá cheio de gases do efeito estufa, ou gases tóxicos, produzidos pela atividade humana. E aí o que vai acontecer? Esses gases vão bloquear a passagem dos raios solares quando eles estão voltando
E aí o que vai acontecer? Eles, ao invés de sair aqui para o universo, para o espaço, eles voltam para a superfície. Então o planeta vai ficar superaquecido, muito aquecido. Ok? Então esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter dessa matéria. Tá? Agora, vamos analisar as atividades. Atividade 1. Na atividade 1, organizando as ideias. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Então, nós podemos citar vários poluentes. Um deles é os CFCs. Clorofluor. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Clorofluor carbonetos. São substâncias químicas produzidas por alguns ar-condicionado, por sprays, né, aqueles sprays que vem tinta, às vezes até alguns desodorantes que vinham também, que se chama de aerosóis, que contém, né, os gases que são poluentes aí, que contaminam a camada de ozônio. Olha só. Então este é um exemplo. Outro poluente, número 2 aqui, ó. O gás carbônico, ó, CO2. Quais são as fontes de emissão do CO2? São várias. Ó, os carros, né, os automóveis, as indústrias. Então, as indústrias também. E várias outras fontes aí de clorofluorcarbono. Então, isso aqui é um O, tá? CO2. Um outro exemplo que nós podemos também citar aqui, ó. Então, os clorofluorcarbonetos, o CO2, outros compostos também, monóxido de carbono, também são contaminantes, produzidos pela combustão, né? Produzidos pela combustão, queima de combustíveis também. Bom, atividade 2. Na atividade 2, em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Sobre este tema, responda. Em qual região, né, pessoal, que está ocorrendo isso? Região Nordeste, que utiliza muito jumento como transporte e atualmente está sendo substituído por motos, veículos. Que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? Qual que é o impacto? Vai aumentar a poluição atmosférica. Então vai ter um aumento, né, da poluição atmosférica. Então, aumento da poluição atmosférica. Esse é um dos impactos. Letra B. Qual é a sua opinião? Bom, aqui, se é a sua opinião, então você vai colocar a sua opinião aí, eu não vou responder, né? Qual é a sua opinião sobre o uso dos animais como meio de transporte? Qual a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Na minha opinião, né, você vai responder de acordo com a sua opinião, o uso dos animais como meio de transporte, quando comparado aos veículos automotores, eles vão diminuir a poluição e muito, vai contribuir, né, para preservar o meio ambiente, a atmosfera, vai evitar a poluição, que a poluição causada pelos animais é baixa, não é tão alta quanto os veículos, ok? Então esta é a minha opinião. Atividade 3. Imagine que uma prefeitura pretenda elaborar, deixa eu só mudar aqui a imagenzinha para cá, vou pôr no cantinho de cá, melhor. Imagina que uma prefeitura
Pretende elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e deslocar a pé, de bicicleta e por meios de transporte coletivos. Crie uma frase que poderia ser utilizada como lema desta campanha. Então aqui você vai ter que usar a sua criatividade, né? Você vai elaborar uma frase que poderia ser usada para a campanha, né? Incentivando as pessoas a deixar o carro em casa. Tipo assim, por exemplo, o meio ambiente, você também faz parte do meio ambiente. Então colabore, né? Deixe seu carro em casa, troque seu carro pela bicicleta, pois você faz parte do meio ambiente. O meio ambiente precisa de você, então evite poluir. Então são várias frases que você pode criar aí, né? De acordo com a sua imaginação, com o que você estudou e assistiu no vídeo aí sobre efeito estufa, ok? Número 4. Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da vida? Então eu comentei com vocês, né, no início aí do vídeo, que o efeito estufa, ele ajuda a proteger a superfície da Terra. Então, ó, proteger a superfície da Terra contra o aquecimento. O aquecimento é excessivo. E também ajuda o quê? Ó, ajuda a equilibrar a temperatura da Terra, né? Equilibrar a temperatura. A temperatura da Terra. Então ajuda a equilibrar a temperatura. Essa é a função aí do efeito estufa, ok? Bom, vamos para a última questão, questão de número 5. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Então, de acordo com o que nós vimos, né, nessa matéria de efeito estufa, de aquecimento global, explique qual é o erro dessa afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa? Você vai dizer que não é o efeito estufa, por quê? Porque ele ajuda no equilíbrio da temperatura, né? Ele ajuda a manter o equilíbrio da temperatura da Terra, mantendo a temperatura adequada, que o maior problema é o aquecimento global, causado por gases poluentes, né? Então você vai colocar isso aí, que o efeito estufa ele ajuda no equilíbrio, que o maior problema ó, é o aquecimento global. Esse é o maior problema dentro desse tema, ok? Letra B. Qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Ó, qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Utilizando aquela imagem desse material aqui, você consegue responder facilmente. Ó. Qual que é a diferença que a gente consegue visualizar aqui, comparando efeito estufa e aquecimento global? Você vai explicar com as suas palavras olhando essa imagem. Ó. Veja bem. Efeito estufa. O efeito estufa ele vai ajudar a filtrar os raios solares e manter o equilíbrio da temperatura na Terra, permitindo que os raios ultravioletas entrem na superfície e saia de volta, ficando aqui nessa área ó, só a temperatura necessária para manter a vida na Terra. Já o aquecimento global, olha só, o aquecimento global, ele permite a entrada, né, dos raios solares na Terra, mas impede que o excesso de calor volte para o espaço, impede. Então, o que vai acontecer? O aquecimento global, devido aos gases, né, tóxicos nessa região aqui, ó, eles bloqueiam o retorno dos raios ultravioletas. Aí, o que vai acontecer? Fazendo essa região aqui ó, ficar com excesso de calor, ó, superaquecido. Se você quiser, você pode até fazer esse desenho lá e explicar com as suas palavras, né? Tanto o que é o efeito estufa, quanto o que é o aquecimento global, ok? Então, beleza? Encerramos esse vídeo por aqui. Aí o próximo vídeo é referente à segunda semana também
das atividades. Ok, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo então.